pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Novo Podcast. Eu me chamo Breno Lírio. E eu sou a Isabela Salvati. E hoje estamos aqui com duas pessoas muito especiais para mim, que são meus pais, Gustavo Lírio e Uzilane Rosa. Vocês podem se apresentar, por favor? Olá! Boa noite, tudo bom? Boa noite! Deixa as damas primeiro. Eu? Olá, é um prazer estarmos aqui, né? A gente agradece o convite a vocês, a toda a equipe, né? Os bastidores e, enfim, né? É um privilégio realmente estarmos juntos aqui hoje, podendo conversar um pouco, falar um pouquinho aí da gente, da nossa história, enfim. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Gustavo Lírio, né? Pediu para me apresentar. Eu sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Já sou um tenente-coronel da reserva. Hoje já estamos aí fazendo novos desafios, né? Depois de 28 anos de carreira, a gente está mudando aí para empreender e tudo mais. E nós estamos também pastores aqui, somos pastores aqui na igreja, né? Hoje estava conversando que essa semana vai fazer 4 anos que eu fui ordenado pastor aqui no Sonho de Deus, né? E para nós é um privilégio estar aqui com vocês hoje no Alvo Podcast, né? Que é uma iniciativa muito bacana de vocês, dos jovens aqui da igreja. Quero dar os parabéns a toda a equipe, né? Já estamos aqui já com um cafezinho a postos, que é muito importante para todo entrevistado, né? E aqui com um bolinho já pronto e que está muito apetitoso. Pelo olhar aqui, tá bom demais. Estou esperando só o intervalo para ver se a gente pode degustar. Eu tô aguardando esse bolo. E você, mãe, qual que é a sua formação? Então, eu me formei em administração de empresas, tive, né, a oportunidade de trabalhar em empresa normal, né, desde pequena empresa, média, até multinacional também. E depois de um certo tempo, eu tive a oportunidade de também servir como militar. Então, hoje eu sou também do Exército, né, tenente do Exército da Reserva. Então, não estou nativa, mas pude servir ali durante 8 anos. Né, tendo vários desafios, foi um tempo muito legal, um tempo assim realmente de desafios, mas um tempo que literalmente a gente costuma falar aqui em muitas questões que Deus nos estira. Então lá na área profissional eu pude também ser ainda mais estirada. Então são um pouquinho, algumas áreas ali. Sou formada em ADM, mas eu vim me especializando em gestão de pessoas. Então no desenvolvimento de pessoas, enfim. Que uma legal. das áreas. Vocês serviram juntos no exército? Servimos. Ah, que legal. Servimos por um tempo no mesmo quartel E depois no mesmo complexo, né? Que aqui na aviação, aqui em Taubaté, você tem um complexo que são vários quartéis. Aí quando a gente veio para cá, eu servi num quartel, ela serviu no outro. Mas quando ela entrou no exército, a gente serviu no mesmo quartel em Campinas, que era na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Que legal, que legal. E lá foi um tempo assim muito legal também, né? Ao mesmo tempo que foi um desafio grande, né, para nós dois, porque por ser uma escola militar, escola normalmente o ritmo é bem mais intenso. Então a gente brinca até hoje que a gente trabalhava sábado meio. O que seria meio? Meio período trabalhando ali até o meio-dia, né? Meio-dia, 1h da tarde ali. E em outros locais é comum a sexta-feira, né? Ser assim, lá não, lá era o sábado. Então, a gente, foi um tempo ali que a gente pôde estar à frente de várias missões, à frente de sessão mesmo, né? Liderando sessões, desafios que Deus foi confiando nas nossas mãos. Mas nesse tempo, ao mesmo tempo que foi um tempo desafiador, nós também tivemos a oportunidade de aprender muito, né? E vendo um ao outro como profissional. Então, foi interessante que no início, quando eu entrei, ele era de uma outra seção. Então, lá tem algumas divisões. Então, divisão administrativa, divisão de ensino, né, corpo de alunos. Ele era do corpo de alunos e eu era da divisão administrativa. Mas, depois de um tempo, ele acabou vindo para a divisão administrativa e era interessante que toda segunda-feira nós tínhamos reuniões ali, como a gente chefiava sessões, né, cada um em uma sessão, e a gente pôde ter ainda mais esse contato, né, ali no trabalho, vendo um e o outro nessa movimentação profissional. E, assim, nessa minha entrada lá, o Gustavo pôde me ajudar muito, em muitas coisas. Então, tanto eu fui aprendendo quanto, né, desenvolvendo, ele também sempre por trás ali ajudando, ensinando, orientando. Então, foi um tempo, assim, muito legal. Vocês podem contar um pouco da história de vocês, se vocês são cristãos desde berço, como que vocês se conheceram até o casamento? Pode contar um pouquinho?
Pode. Sim. Quer que eu conte? Pode, começa. Nasci num berço cristão, já falando língua estranha já. Não, brincadeira, gente. Na verdade, esse negócio de berço cristão é muito complicado porque a pessoa acha que porque o pai é crente, filho de crente, crentinho é. Não é verdade, né? Na verdade, a gente acaba tendo que fazer uma escolha por decidir por Cristo, né? Aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Isso é uma decisão pessoal. Você pode nascer no lar evangélico e decidir não seguir a Cristo, ou você pode não nascer no lar evangélico e ter um encontro genuíno com Cristo e mudar toda a sua história. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Quando eu nasci, né, meu pai já era seminarista e já estava para ser ordenado pastor. Então, desde que eu me lembro por gente, meu pai é pastor da denominação batista, né? E a minha mãe é pianista. Então, além de engenheira química, ela é formada em piano e sempre tocou piano, toca piano até hoje, com 70 anos, mais de 70 anos, ela continua tocando piano, tem um piano dela em casa. E ela gosta muito de música, né? Isso é natural, você vê isso nos filhos, netos, que gostam muito da área da música. Então, eu tive esse privilégio, nasci num lar evangélico, né? Tive essa oportunidade de conhecer bastidor de igreja, né? Muito cedo, por ser filho de pastor. E a vida toda, praticamente, eu estive em igreja, né? A não ser por um período na juventude, que eu quis dar um rolê, que aí vi que não foi tão interessante, né? E aí eu acabei voltando para o Senhor, né? E a gente se conheceu, começou a namorar. Quando nós começamos a namorar, nós tínhamos 18 anos, né? Isso. 18 anos, morávamos em cidades diferentes, né? O que a gente tinha em comum eram parentes em comum. O meu primo, na época, já namorava a prima dela, por isso que a gente acabou se conhecendo, né? O conheci em casa. Mas não foi logo assim que começamos. A gente se conheceu em casa, 2 anos antes da gente começar realmente a namorar, né? 2 anos. 2 anos. Acho que foi mais ou menos isso. E depois desse tempo a gente acabou voltando a se falar, tal, mas nada assim pretensioso, não, por conta do contato da família mesmo. E aí a minha prima começou a dar uma de cupido. Uhum. De mandar, né? Ah, ele mandou um abraço, mandava outro, enfim. Mas nada ali assim, né? E depois de um tempo acabou que a gente se encontrou em outra cidade, que era Juiz de Fora, né? Onde eu tenho parentes, ele também. E depois de um tempo foi que a gente começou realmente. Então foi um namoro à distância. A gente às vezes ficava 2 meses, 3 meses sem se ver. Né? Então, a gente é do tempo da carta escrita, não tinha WhatsApp, não tinha celular, a gente é desse período mesmo. Celular não né? tinha, não era tinha. só telefone fixo e olhe lá. Orelhão. Orelhão. Muito Já direto. sofremos muito com orelhão, mas faz parte da nossa história, né? Sofremos porque era difícil, né? Às vezes, como ele estava na MAN, né, Academia Militar. E lá tinha ala, então era um orelhão na ala. Então, pensa, todos os alunos, vários alunos lá, né, todos eles ali esperando a vez para poder usar. Então, enfim, a gente é desse período. Mas e você, mãe, sempre foi cristã? Graças a Deus, sim. Sempre fui, nunca quis ter outras experiências, né? Dou graças a Deus por isso. Nasci realmente num lar evangélico, né? Fui criada sempre na mesma igreja até casar. Nos casamos, foi quando a gente acabou mudando de cidade, né? Quando a gente veio para Taubaté pela primeira vez. Hoje é um período que a gente está pela 2ª vez aqui, que a gente já mudou para algumas cidades, né? Então a gente voltou para cá e para ficar, né? Até Voltamos, Deus permitir. Até quando Deus A permitir. gente fica até aí. Deus permitir, né? Isso. Mas sempre fui, sim. Sempre fui, nasci, cresci no lar evangélico. Sempre tive muitas experiências na igreja, sempre muito envolvida desde criança. Então, eu sou do período que Igreja Batista também, então tinha sociedade de crianças. Então, sempre envolvida. Depois os adolescentes, juniores, depois os adolescentes. Então, sempre gostei muito de estar, né, envolvida também. Assim como eu vejo todos vocês aqui, né? É lindo de ver isso. Então, algumas coisas a gente vai observando e vai relembrando, né? As experiências que já tivemos também. Que legal.
Como que a vida militar de vocês, essas transferências, missões afetaram nas suas vidas pessoais quando vocês começaram a se relacionar e pensavam em construir uma família e tal? Bom, eu posso dizer do meu lado, né? Ela vai dizer o outro lado da moeda, né? Como a gente começou a namorar, eu ainda não era nem militar. Eu tinha prestado concurso para ser militar e quando a gente começou eu não tinha nem saído o resultado ainda. Uhum. Depois que saiu o resultado de que eu tinha sido aprovado, e aí a minha formação militar, né, como é até hoje, ela começa em Campinas, o primeiro ano é em Campinas, depois você tem 4 anos em Resende. Então são 5 anos ao todo a formação do oficial, né, da linha bélica, que é o meu caso. Então, quando nós começamos a namorar em outubro, aí logo, acho que início de dezembro, saíram os resultados. Acho que foi isso, início de dezembro saíram os resultados, aí eu fui aprovado. E aí foi aquela correria de você fazer a parte de exame médico, a parte dos exames físicos, e aí eu fui para Campinas. No início é sempre mais complicado porque naquela época, hoje é até mais fácil, porque hoje você tem um WhatsApp, ele faz chamada de vídeo, qualquer momento se liga e tal. Naquela época você não tinha isso. Naquela época, então, quando eu fui para lá, né, chegando lá tinha só um orelhão. Isso a gente está falando de 29 anos atrás. Nossa. Quando eu fui para lá foi em 1997. Tenho certeza que vocês não tinham nascido ainda nessa época, né? E aí a gente ficava um tempo sem se ver, né? Porque Campinas, ela morava no Rio. Campinas, Rio é bem longe para você ir. A gente conseguia depois assim, alugar uma van e ia de vez em quando, mas uma van era 7, 8 horas de viagem. A gente saía às 5 horas da tarde e chegava às 3 da manhã no Rio de Janeiro, né? Aí você ia para casa do seu tio. tio. E aí ia para casa do meu tio, porque já chegava de madrugada, né? Aí no sábado de manhã, quando acordava, é que ia para casa do meu sogro para vê-la. Então, assim, esse período inicial ele acaba ficando bem complicado, mas foi um período muito interessante. Por quê? Porque muito jovem hoje acaba confundindo as coisas na época de se preparar profissionalmente. E acaba passando o que a gente brinca de passar o carro na frente dos bois, né? Principalmente para muitos homens, né? Muitos jovens que querem se antecipar e querem logo casar, mas não tem nem como se sustentar e sustentar uma casa, né? E por outro lado, a mulher também precisa aproveitar a oportunidade de estudar, de ter uma profissão, né? Porque isso ajuda a valorizar os talentos, os dons que ela tem, né? E a gente vai falar com certeza mais para frente dessa questão depois do tempo que ela teve uma experiência interessante. Eu sempre fui um grande incentivador profissional dela. É verdade. Sempre fui, né? Mas teve época que a gente abriu mão do profissional para ela ficar com os filhos. Então, você saber essa movimentação é muito importante, né? Para nós, na época que a gente começou a namorar, foi uma época muito legal, porque assim, eu passei para academia, né, para formação de oficial, e ela entrou na faculdade. Então, era um período em que nós dois estávamos estudando. Estávamos nos formando. Correndo atrás da nossa profissão. Isso. Estudar, tinha prova, né? Aquela guerra toda de universidade que vocês conhecem bem. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente ficava longe um do outro, quase não conseguia se falar, que a gente se falava nas quartas-feiras. E domingo, né? Eram os 2 dias da semana que a gente se falava. Nossa. Quarta-feira, geralmente, de madrugada, porque a fila era gigante, né? Então, você tinha alguns orelhões na SpaceX e na MAN, que aí você ia caminhando lá para achar uma fila menor. E ela, do outro lado, era o período dela chegar da faculdade, umas 11 horas da noite, né? Aí eu ficava lá na fila do orelhão, aí 11 horas, aí eu ligava, né? Aí a gente falava ali uma meia hora, mais ou menos, e valeu. Só ia se falar no domingo. Meu Mas às vezes acontecia de na quarta não conseguir falar, então era só no domingo. Porque às vezes tinha instrução à noite, às vezes tinha palestra à noite, às vezes estava estudando para a prova que tinha na quinta-feira, às vezes estava de serviço. Então foi um período assim que a gente era muito... Não tinha muita melação, vamos dizer, hoje, porque você não tinha tempo. Então a gente conversava mesmo.
Eu queria entrar um pouquinho nesse ponto, falar, não tinha cobrança. Por quê? Porque a gente entendia que era o tempo dos dois estarem se Sim. formando. Então, assim, um entendia a correria do outro, né? É claro que nesse período que eu estava fazendo faculdade, eu também trabalhava. Então, já era funcionária de uma empresa, né? Então, eu trabalhava o dia todo, eu ia para a faculdade à noite, por isso que eu chegava tarde, né? E assim, muitas das vezes chegava, comia alguma coisa, tomava banho e ainda tinha que sentar e estudar. Por quê? Porque eu passava o dia seguinte o dia inteiro trabalhando. Então, às vezes, eu tinha tempo só ali no horário do almoço para poder ver alguma coisa, né? Principalmente período de provas e quando eu chegava em casa, né? Então, nesse período, eu não usava carro, era ônibus e era tudo muito distante. Então, Rio de Janeiro é tudo muito distante, né? Então, até eu chegar no trabalho, né? Ficava um bom tempo ali em ônibus, aí do trabalho para a faculdade também, às vezes da faculdade para casa, né? Eu levava 40 minutos às vezes, ou um pouco mais. Eu ia no ônibus voltando para casa estudando, aproveitando o tempo. Então, assim, você vê que, apesar de ter sido um namoro à distância, se fala pouco, a gente entendia muito essa formação profissional de cada um de nós, né? Às vezes, na faculdade você consegue ter uma noção, mas, por exemplo, na vida militar, você tem aula, você tem atividade de campo que é profissional, né? Como se fosse uma aula mais no campo, né? Uma aula bem mais, vamos dizer, diferente, né? Mais exigente, muitas das vezes, né? Você tira serviço, como você vê hoje, você vai num quartel que você tem a guarda lá, você tem um soldado, você tem um sargento, você tira serviço. Você na formação, eu tirei muito serviço como soldado, muito serviço como cabo, muito serviço como sargento, né? Isso é uma coisa legal, é que você, quando chega ao oficial, você já passou por aquelas funções ali. Então você sabe, o cara que poderia te dar um nó, né, querer te dar um baile ali, você fala assim, cara, eu já estive tirando esse serviço aí, me ajuda, vai. Conta outra história. Então, a gente estuda e ao mesmo tempo trabalha, que era exatamente o que ela fazia. Ela estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então, às vezes, quando a gente se encontrava no final de semana, né, que a gente conseguia, ainda tinha assim, a época de prova, eu ia para casa dela, muito obrigado. Aí, prova. Aí eu ficava do lado dela, ela na mesa da cozinha estudando. E eu lá. Era assim. Porque eu não estava na época de prova, ou já tinha passado minha prova, alguma coisa assim. E ela estava na época, que nem sempre coincidia, né? E ela ficava lá estudando e ficava do lado. Né? Mas não tinha nem TikTok, nem WhatsApp. Vai ficar só o zap. Passando tempo. Mas é muito interessante como o relacionamento de vocês foi construído em muita paciência, muita verdade, muito amor. Porque você olha os relacionamentos de hoje, não tem isso, entendeu? Uma ligação que você não consegue atender, ou um dia que você não consegue sair, teve que cancelar um encontro, alguma coisa, a pessoa já se sente totalmente ofendida. Nossa, não gosta mais de mim, não me ama. Mas não, é só uma vida paralela que tem que conciliar com um relacionamento de alguém que você ama, entendeu? É isso mesmo. E eu queria voltar ainda um pouco mais atrás. Antes da gente realmente se conhecer, eu tive uma experiência, e essa experiência, assim, eu carrego comigo. E eu acho interessante poder compartilhar também em algumas situações. O que é? Eu ainda bem nova, né? Eu vi, assim, os adolescentes ali conhecendo outras pessoas, querendo namorar. E aí eu via, mesmo dentro de igreja ou não, principalmente fora, né? Dentro da igreja, sempre o pessoal teve mais cuidado, né? Enfim, mas fora é muito comum as pessoas começarem a namorar, principalmente hoje, né? Daqui a pouco terminam, daqui a pouco já estão com outro. E, enfim, eu olhava aquilo, eu pensava assim, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Não quero ter essa experiência. E aí, aquilo me incomodava de ver os outros, né? E tinha um rapaz que morava assim perto, que ele gostava de toda hora parar ali, paquera, né? Parar no portão de casa e ficar conversando. Parar no portão de casa e ficar conversando. Gente, aquilo me irritava tanto. Tadinho. Tadinho mesmo. Mas me irritava, porque eu não queria alguém assim, sabe, no meu pé e tal. Enfim. Mas era só uma conversa, realmente, né? E aí, isso nova, eu tô falando ali em 13, 14 anos, 15 anos, mais ou menos. Até que chegou um dia que eu parei, eu indo dormir, eu sentei na minha cama e eu orei. Deus, separa um rapaz conforme a tua vontade para minha vida. Eu estava na igreja,
Desde criancinha, nasci na igreja, já era batizada, enfim, né? Me batizei ainda nova. E foi algo assim que o Espírito Santo colocou no meu coração, sabe? Para eu orar, pedindo que Deus pudesse separar a pessoa que Ele tivesse para mim, para minha vida. E eu fui muito clara nessa minha conversa com Deus em falar: Deus, eu não quero ficar como muitos ficam, de ficar namorando, daqui a pouco termino, daqui a pouco conhece outra pessoa. Não, eu quero conhecer a pessoa que o Senhor tem para minha vida, a pessoa que o Senhor tem separada para minha vida. Por quê? Porque eu quero, assim, que a gente possa realmente construir algo juntos, né? De amizade, de comunicação, de nos conhecermos, mas alguém que possa me respeitar, que eu possa respeitá-lo, né? Ele brinca comigo que ali eu fui colocando várias coisas para Deus. Ele fala que eu fiz um caderno de quantas aquele matérias? caderninho de 10 matérias. Ela começou ali na contracapa, foi escrevendo. Quando amanheceu o dia, ela já tinha terminado 10 matérias. Aí falou assim: Deus, é só isso aqui que eu quero, entendeu? Aí Deus olhou e falou: minha filha, vou te entregar um projeto. Quando ela estiver bem velhinha, está quase terminando o projeto. Não é. Mas assim, eu vejo hoje depois de um tempo, né? A gente vai fazer em outubro 23 anos de casados. Então, com esse tempo nosso de namoro, ali foram 6 anos. E quem olha de fora assim, nossa, 6 anos. Foram 6 anos, mas foram 6 anos assim, à distância. Quando a gente podia, né? A gente se via e às vezes a gente demorava, então levava um tempo pra gente se ver, mas sempre com respeito. Sempre conversando, orando. Então, assim, foi algo que Deus foi construindo em nós também. Porque então, assim, mesmo na época de férias, né? Se fosse, férias, então vocês ficaram grudados. Não. Porque na época meus pais moravam em Goiás, né? Os pais dela moravam no Rio. Então, quando eu entrava de férias, eu queria ir para Goiás. Em Anápolis. Né? Para ver meus pais. Eu tinha amigos em Goiás ainda, né? Que eu cresci. Meu pai é militar, mas ele mudou para Anápolis em 84. Então, eu fui para lá, eu tinha em torno de 6 anos quando eu fui para lá. Então, eu cresci em Goiás. Eu fui sair de Goiás e eu já estava com 17 anos. Né? Toda a minha fase de adolescência, de juventude, foi ali. Então, eu fiz muitos amigos. Então, quando eu queria sair porque a mãe é um internato, né? Você entra na segunda, você sai na sexta se não tiver punido. Quando eu tinha esse intervalo, eu queria ir para Goiás para ver meus pais, para ver meus amigos. E ela tinha os amigos dela no Rio. Então, assim, até nas férias, aproveitava para ficar 30 dias junto. Não, a gente se via. Na verdade, eu trabalhava também. Ela continuava trabalhando, então nem sempre as férias dela combinavam com as minhas férias. Nossa. Ainda tinha isso, né? E aí eu viajava, ficava em Goiás e tal. E era tranquilo, assim, nunca foi algo da gente... peso, né? Nunca foi, não. Pelo contrário. Porque você precisava... A gente sempre teve esse entendimento da fase em que a gente está vivendo. Uhum. Porque quando você não tem esse entendimento e você não vive a fase que você está vivendo, você vive na ansiedade. Que é você tá no presente, mas a tua cabeça está no futuro. Aí você não desfruta do presente porque você está preocupado demais com o futuro. Não estou dizendo que você não deva pensar, mas estou dizendo que você não deva viver no futuro. Então, a gente entendia a fase que a gente está vendo, que era uma fase do quê? De preparo profissional. Para a gente poder depois, né, crescer... Para poder construir a sua família, né? Exatamente. Não tem como construir uma família sem uma base. Não, exatamente. Então, e aí a gente aproveitava esse tempo para realmente a gente ir se conhecendo. Então, era muita conversa. A gente conversava muito. E isso foi que, ao longo de 6 anos você conversando, você vai criando muito mais uma cumplicidade, né, para você entrar num casamento. Então, isso é importante, por quê? Porque o casamento ele é feito dessa parceria, dessa cumplicidade, que surge exatamente da conversa. Surge exatamente de você ir conhecendo ao outro. E a gente conhece conversando. Né? Meu avô, ele dizia que você só conhece alguém depois que você come 1 quilo de sal com ele. E eu fui entender o que ele estava dizendo quando a gente fez 1 ano de casado. Porque quando a gente casou, a gente, né, normal, todo casal quando casa, ele faz aquela primeira compra, né? E aí a gente fez, quando a gente voltou da lua de mel, fez a nossa primeira compra. E o primeiro quilo de sal acabou quando a gente fez 1 ano de casado. E eu cozinhava. E ela cozinhava. Mas era só para nós dois. Mas ele, assim, ele trabalhando, né? Então, ele almoçava no quartel. Durante a semana, praticamente, era só para mim. Aí, final de semana, eu fazia para nós dois. Mas foi exatamente isso. Foi a nossa experiência ali. Aí, a gente foi entender, realmente, essa fala do avô dele. Mas o que eu queria ressaltar aqui, a importância dessa questão da gente orar.
orar e colocar a Deus aquilo que está no nosso coração. Colocar aquilo que Deus... quais são os sonhos que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa vida, o nosso futuro. Sabe? Aquilo que eu desejo alcançar, aquilo que eu desejo realmente experimentar a partir de Deus. E é legal, né? Que eu brinco sempre que ela escreveu um caderno, né? De 10 matérias para descrever quem que ela queria, o pretendente dela. E eu, simples como as coisas de soldado, eu só pedi 2 coisas só. Uma delas, até hoje, eu não sei por que eu pedi. Não sei por que estava no pacote, né? Verdade. Uma delas é que eu queria que uma esposa que soubesse cozinhar. Né? E graças a Deus, né? Eu adoro muito a comida que ela faz, ela tá sempre inventando moda, né? Breno tá aqui de prova. Muito bom. Sempre inventa moda, né? E a outra coisa é que eu queria que ela fosse carioca. Você fala, mas por quê? Eu falei, sei lá. Coisa de adolescente, né? Então, assim, e Deus, na verdade, foi muito bom. Que falou assim, nossa, esse garoto é tão simples, eu vou dar uma coisa muito além do que ele tá pedindo, né? E realmente Deus me deu uma esposa muito além daquilo que eu imaginava, eu pensava, né? E a gente teve a oportunidade de ir construindo uma história. E isso é que é legal, né? É quando você tem a oportunidade de construir juntos. Mas voltando para o ponto que eu falei, então, tanto essa experiência da oração, quanto ao longo desse relacionamento, o respeito. Então, essa comunicação, a importância da gente sempre conversar, falar, de ter as trocas, né, de informações, de falar o que o outro pensa, visão de futuro, né, o que a gente pensa para o futuro, tal, mas sempre colocando diante de Deus tudo, né, e o respeito. É acima, sempre, gente, o respeito, sempre, né? Então, isso é algo que a gente começa a construir lá, quando a gente está no namoro. Hoje aqui a gente tem a corte, né? Então, aqui na igreja, é lindo a gente poder ver. Porque, ao contrário que muitos acham que a corte é algo ali para privar, não, é uma proteção. Sabe por quê? Às vezes, claro que cada um vai optar, tal, mas esse respeito, né, no namoro você também tem ele. Então, assim, o porquê desse respeito, o porquê desse cuidado, dessa proteção? Porque hoje no mundo, os casais acabam tendo algumas experiências que eles não têm a menor noção que aquilo vai trazer um impacto para o casamento. Várias feridas que depois vários casais precisam ali estar tendo um acompanhamento, estar alguém aconselhando, alguém ajudando, enfim, traumas poderiam ter sido evitados antes, se eles tivessem um pouco essa noção. Então, esse respeito, né, entendendo realmente ali o que Deus tem para cada um, o que Deus sonha para cada um, um futuro, uma família que está sendo formada, né? Então, ele começa lá atrás. Então, isso é algo que eu gostaria, assim, de deixar aqui, porque a gente traz isso para os nossos dias, né? Mas ele começa a ser construído lá atrás. Pai, o senhor tinha comentado sobre o legal de construir juntos, né? A vida juntos. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais o pessoal está com a mentalidade de primeiro chegar num patamar para aí poder construir a vida com alguém, né? Construir já praticamente pronto. Uhum. Como que isso afeta na formação da família, numa boa família? Como que vocês pensam a respeito disso? Olha, tem uma coisa interessante. Quando um casal se casa, são 2 mundos distantes. Como assim? O rapaz vem de um lar, de uma estrutura, de uma cultura familiar que os pais dele construíram. A menina, por sua vez, a mesma coisa. Ela vem de uma estrutura familiar, de uma cultura familiar que os pais dela construíram. E ela se encaixou naquela cultura. E essa família se desenvolveu. Quando esses 2 jovens resolvem se casar, você tem uma junção de culturas, onde eles vão precisar entender a cultura que cada um veio para juntos construir a cultura do seu lar. Certo? Quando você faz isso novo, né? No nosso caso, a gente casou, por exemplo, com 24 anos. Né? Eu me formei em 2001, 10 meses depois eu estava casando. Então, praticamente, a gente realmente construiu a vida juntos.
Quando você faz isso e tem a clareza dessa transição, que o rapaz vem de uma cultura familiar e a esposa vem de outra, e vocês constroem isso juntos, você vai moldando a sua casa na cultura que vocês vão se ajustando e se conhecendo. E isso fica mais claro. Por quê? Porque vocês, por exemplo, quando você está em casa novo, cara, você não tem a sua casa ainda, né? Você está no início de carreira, está naquela fase de ganhar espaço, de conquistar mais. E é gostoso quando você tem essa conquista junto, quando você vai junto. Agora, pensa numa transição onde o rapaz, né, ou a moça já está com seus 30, 35 anos. Ou seja, 30, 35 anos você já construiu uma certa carreira, certo? Já tem 10 anos de carreira, né, ou já está trabalhando ali há 10, 15 anos. E aí ele comprou o apartamento. O apartamento dele. Por que eu digo dele? Porque foi ele que viu, foi ele que escolheu, foi ele que achou legal, foi ele que olhou pelos aspectos que para ele são importantes. Com os detalhes dele. Com os detalhes dele. Isso. Com o fruto do trabalho dele. Exato. Então foi uma conquista pessoal dele. Tá errado? Não. Mas pensa bem, se ele casa, né, com a moça, ela vai ter que se adaptar no apartamento que ele construiu, que ele escolheu. Não é impossível. Que ele mobiliou. Você entendeu? Ou seja, nessa junção do casal, um já está muito mais consolidado e o outro vai ter que se adaptar. Então isso se torna mais difícil nessa transição do casal, da vida de solteiro para a vida de casado. Por isso que, quando você vê essa geração hoje que está muito preocupada com o seu profissional, é legal até certo ponto. Por quê? Porque a profissão muda. A profissão para. Eu, durante 28 anos, fui militar. Agora eu estou fazendo uma transição de carreira para empreender, para empresário. E na minha geração, mudança de profissão não era algo muito comum. Se pegar a geração anterior, o cara entrava na fábrica, ele ia se aposentar na fábrica. O cara entrava como funcionário público, ele se aposentava como funcionário público. Entendeu? Então, a minha geração é uma geração que começa a ter uma transição de carreira. Então, por que você vai dar muito valor a algo que é transitório e pouco valor a algo que é muito mais perene, que é a construção de uma família? Porque mesmo que você morra depois de 50, 60 anos de casado, mas aquela construção que você fez junto com a sua esposa ao longo de 40, 50, 60 anos de casado, ela vai continuar reverberando nos netos, nos bisnetos, e assim vai. Nas gerações. Você entendeu? É. Mas por quê? Porque você entendeu que a prioridade é formar uma família. Uhum. Então, quando você tem uma prioridade de formar a família, é muito mais interessante, porque você faz a conquista profissional, ela acontece junto. E num casamento, que é um casamento sadio, saudável, o casal entende que tem horas que é a hora do marido avançar profissionalmente. Tem horas que vai ser a esposa que vai avançar profissionalmente. E aí você vai fazendo essa movimentação. E isso vai trazendo maturidade para o casal. Vai trazendo clareza daquilo que vocês estão construindo como casal. Na hora que for comprar a primeira kitnet, certo? Junto, cara, vocês vão escolher qual é o melhor prédio, se aquela vista tá legal. É celebrar, né? Você vai, as conquistas. Vai né? escolher aquele imóvel ali, nada contra, mas você vai lá. Que luta no início do casamento é luta. Vai escolher lá na Casas Bahia, o que a gente vai comprar aqui, que dá para comprar aqui em 300 prestações, mas é da nossa cara. Ah, não, esse aqui. Beleza. Você vai nos mimos, né? Ela gosta muito de girassol, no início do casamento gosta muito de girassol, de coisas amarelas na cozinha. Então a gente ia junto no que dá para comprar.
ia mobiliando a nossa casa junto. E era um apartamento que a gente escolheu. E foi legal, assim, relembrar, né? É legal comentar isso. A gente tem um gatilho que vai lá atrás, né? A gente pôde se preparar também para esse período, né? Para essa fase. Então, assim, eu morava no Rio, nos casamos no Rio e casei e mudei para cá. Então, assim, como que eu vou montar uma casa à distância, né? Como que eu vou planejar os detalhes? Mas deu certo. Deu tudo certo, ele estava aqui, a gente ia conversando. E foi engraçado que a gente começou a comprar os nossos móveis 1 ano antes da gente casar. Só que a gente comprou e a gente combinou de entregarem só no período que já tivesse o apartamento. E Deus é tão bom que a gente não sabia onde que a gente iria morar. Não tinha nada, não tinha apartamento alugado, não tinha nada. Passos de fé, né? Passos de fé. Foi passos de fé. E olha, depois que ele alugou o apartamento, tal, gente, os móveis chegaram, parece que foi assim, medido, combinado, encaixou perfeitamente, sabe? Deu certinho. E aí, como que isso aconteceu? A gente teve móveis de vários locais, né? Do Sul, Petrópolis, enfim, né? De vários locais ali. E deu tudo certo. Então, assim, esse preparo, esse planejamento, a gente pôde se casar, né? Quando a gente se casou, a gente veio, tudo estava pago. O casamento estava pago, os móveis estavam pagos, tudo estava pago. Né? Graças a Deus. Então, a gente já poder começar essa vida a dois de forma planejada, de forma organizada, ajuda muito. Mas quando a gente não pode, né, que é o que ele falou, né, vai lá nas Casas Bahias, é celebrar as pequenas conquistas, as grandes conquistas juntos, é enxergar aquilo que a gente pode fazer juntos. Um olhar com leveza, não com peso. Sabe, não é trazer uma cobrança, não é trazer algo que é inalcançável, mas é a gente fazer aonde realmente a gente pode alcançar. Então, assim, voltando à sua pergunta, o que eu acho que é muito preocupante hoje, na geração que se preocupa em casar depois que tiver alcançado sucesso profissional, é que ela está invertendo a prioridade das coisas. Porque, por mais que você seja um excelente profissional, quando você parar de trabalhar, o que vai sobrar do seu lado, e entre aspas, sobrar, é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos. E eu já cansei de ver homens que alcançaram sucesso profissional na vida militar, mas alcançaram sozinhos. Com a família destruída. A família se divorciou, não tem contato com os filhos. Mas por quê? Porque inverteu. Inverteu a prioridade. Priorizou aquilo que não era prioridade. Né? E eu não estou de maneira nenhuma falando que nós não devemos fazer as coisas com excelência. Estou dizendo o seguinte, existe uma dose correta para cada coisa. E a prioridade correta para cada coisa. Então, a preocupação é quando você tira da prioridade uma construção de uma família saudável e prioriza estar primeiro com o sucesso profissional, você corre um sério risco de levar essa prioridade errada para dentro do seu casamento. E aí você vai ter problema. E é uma delícia a gente poder construir juntos. Então, são os sonhos que são construídos juntos dentro da realidade que a gente tem. Então, qual é a nossa realidade? O que nós podemos fazer? Isso é importantíssimo. É a gente não sair querendo ir além daquilo que a gente pode, mas é a gente saber aonde a gente pode realmente pisar. Quais são os passos que nós podemos dar. Mas o principal disso tudo é sempre a gente buscar em Deus. Né? Sempre esse direcionamento, esse discernimento em Deus, para as nossas movimentações também na nossa família. Mas dentro da sua pergunta, né, a gente poder construir juntos, trazer o olhar de cada um, né, e até mesmo dentro dessa construção, essa comunicação. Como eu vou comunicar, como que eu vou falar, não é impor, mas é o jeito de falar. Poxa, eu gostaria tanto que isso aqui fosse desse jeito, o que você acha? Então, assim, permitir que os dois possam participar. Não é um só sempre impor ou colocar suas opiniões, o outro se anular, mas são os dois participarem, os dois construírem juntos. Isso é muito importante, porque isso tudo, além da comunicação que a gente vai desenvolvendo, né, faz parte da nossa história. A história que estamos construindo juntos. Porque se eu começo a me anular, ou ele, ou um fica impondo o outro, vão deixando marcas e feridas. E isso vai gerando desgaste natural.
Então, quando a gente começa a entender que a comunicação, né, o passo que a gente pode dar, os dois construindo juntos, muda totalmente. Gente, pode interromper, você viu que a gente fala pouco, né? Vocês Não, podem interromper tá. e pode ir perguntando, certo? Quer perguntar aí? Eu pergunto então. Vocês falaram que a comunicação é uma das regras principais. A base, né? A base para um casamento saudável e forte. Mas eu não sei se eu não entendi, mas quando vocês casaram, você já estava no exército ou não? Você entrou depois, entrou por causa dele ou como que foi? Era um Isso sonho tudo. antigo. Então, eu bem nova, eu sempre... É até engraçado lembrar. Eu, desde nova, sempre gostei de fazer muitas coisas. Então, assim, por exemplo, eu ainda... Antes de fazer o ensino médio, né, segundo grau, na minha época que a gente falava, num período, eu entrei para um cursinho pré-militar. Um cursinho preparatório. Na verdade, não era só para militar, mas era um cursinho preparatório. E visando já, talvez alcançar nesse período algo assim. Só que ele tanto preparava para a área militar, quanto também para outras áreas. Então, como eu morava no Rio, lá tem outras oportunidades também. E eu já comecei a vislumbrar oportunidades assim. Então, eu era bem nova, ainda não tinha terminado ali meu ginásio. É ginásio, né? Não lembro mais como é que fala. Segundo Ensino grau. médio. Não foi antes do ensino médio. Fundamental. Então, o fundamental, exatamente. Então, ainda estava ali fazendo fundamental. E aí, já estava fazendo cursinho. E nesse mesmo período, eu já gostava ali de fazer algumas coisas. Logo depois, eu fui para o ensino médio. Então, para o segundo grau. Só que assim que eu comecei a fazer, eu não fiz só um curso, eu fiz 2 cursos. Então, eu fazia 2 segundos graus. Eu fazia um de manhã, fazia outro à noite e fazia depois de um período estágio à tarde também. E fazia curso dia de sábado. Isso eu levei durante um bom tempo. E aí, o que aconteceu? Naquele período que eu fazia ali o cursinho preparatório, ali eu já decidi, bom, eu quero ter oportunidades, poder fazer algumas coisas e eu quero me formar. Depois que eu me formar na faculdade, eu vou tentar essa área militar também. Então, eu queria passar pela experiência empresarial, ter experiência no mercado, conhecer um pouco, me formar na faculdade, depois tentar a experiência militar, né? Enfim, foi mais ou menos isso que foi acontecendo. Então, nesse período do segundo grau, né, do ensino médio, eu acabei quase finalizando os 2, mas depois chegou um período que eu tive que optar por um só. Então, a minha primeira formação foi magistério, eu me formei como professora, né? A segunda seria contabilidade, eu acabei optando por deixar para fazer na faculdade, comecei a fazer faculdade de contabilidade. O primeiro período ali eram as mesmas matérias de administração de empresas, eu acabei mudando para administração de empresas. Então, foi ali onde eu me formei. E nisso, eu fui seguindo. No meio da faculdade, eu tive a oportunidade de ir para uma multinacional e lá, conhecendo a área de RH, na faculdade também, conhecendo essa parte de gestão de pessoas, eu me apaixonei por essa área. Outra área que eu, assim, amei também foi a área de psicologia, que eu já tinha ali na faculdade também. Então, acabei indo para essa área de gestão de pessoas, essa área de recursos humanos, RH. Foi uma área ali que eu tive tanta oportunidade de trabalhar, quanto conhecer através da faculdade também. Então, foi uma área ali que o coração já foi ali pulsando realmente, né? Enfim, então eu acabei optando por me formar, tal. Nisso a gente namorava, a gente já estava caminhando ali para se preparar, né, para depois nos casarmos. E aí, o que aconteceu? Nisso, eu já pensava de ter essa oportunidade de entrar como militar. Mas entrar como militar formada já, depois, enfim, né? Nesse período antes da gente se casar, como eu falei, eu trabalhava em uma empresa multinacional e eu só saí dela quando realmente precisei mudar do Rio para cá, para Taubaté, para a cidade. Na época, meu gerente até tentou me transferir, mas não tinha aqui próximo, era bem distante, né? E aí não dava para eu ficar indo, vindo, até daria se eu passasse a semana lá, era outra cidade, era Jundiaí, aí teria que passar a semana lá, depois vir para cá, né? E eu me lembro que quando eu fui me despedir na empresa, eu tive bastante oportunidade nessa empresa, foi uma empresa assim que até hoje eu tenho no meu coração, e eu fui me despedir do meu gerente, era o gerente geral da fábrica.
ele, na época, tentou conversar ali comigo. Nossa, Zilene, mas por que você vai sair? Né? E eu pude virar para ele e falar, olha, eu estou abrindo mão, que ele até colocou isso, mas está abrindo mão da sua carreira. Sim, eu estou abrindo mão da minha carreira, mas em função da minha família. Então, ele ali entendeu, a gente pôde conversar, eu pude agradecer. Na época, eu estava tendo 3 oportunidades dentro da empresa para que eu pudesse ser promovida. Uma delas era para trabalhar com a gerência também. Nossa. Mas assim, eu estava feliz, muito agradecida pelas oportunidades que eu tive ali. E graças a Deus eu pude sair e deixar as portas abertas. Mas a gente veio para cá, então eu tive outras oportunidades também, né? Graças a Deus. E depois de um período, a gente já casado, depois a gente teve o Breno ainda bem pequenininho, eu me inscrevi para entrar como temporária, né? Então era pela região militar em São Paulo, segunda região militar. E acabou que aquele período ali, eu senti que o Gustavo não queria muito que eu entrasse, né? Eu acho que ele queria mais que eu entrasse ali de carreira, que eu também ainda podia entrar na escola do Exército, que era em Salvador. E aí eu acabei não entrando nesse processo na época, porque eu morava em Taubaté, não estava em São Paulo. Né? Eu lembro que até que eles colocaram bem ali, como eu tinha filho pequeno, criança pequena, eles ali já identificaram que eu precisaria ter um tempo mais disponível, porque seria para trabalhar lá em São Paulo. Então, eu entendi como uma proteção de Deus também. Porque pensa, eu com o Breno pequenininho, tendo que passar a semana em São Paulo, morando aqui. Bom, enfim, graças a Deus. Mas ficou aquela questão, né? E aí, eu já pensando, puxa, eu quero me preparar para depois entrar de carreira mesmo. Né? E veio depois a Gi, já pensando nisso, tal. Por um período eu cheguei a me preparar. Então a gente para entrar de carreira, né? E aí a gente planejou, veio a Júlia nasceu aqui em Taubaté mesmo, só que ela nasceu com um mês de nascida, a gente já estava fazendo mudança para a gente mudar para o Rio, que foi um período que ele precisava fazer curso no Rio, a gente já sabia disso, né? Então a gente já estava planejado, organizado, tal. Então com um mês e meio de nascida, a Júlia, nós fomos para o Rio. Só que eu já cheguei lá, já estava inscrita em um cursinho preparatório também para fazer a prova. Mas naquele período que a gente passou no Rio, eu tive um acidente e a gente iria passar só um ano lá, foi exatamente um ano. Depois de lá, nós iríamos para alguma outra cidade. Ainda não sabíamos qual cidade. E nesse período, acabou que eu comecei a fazer o cursinho e tal. Depois de 2 meses, foi quando eu tive esse acidente. E aí, depois de um tempinho, eu tive que acabar parando, porque foi um período que eu fiquei bem mal, enfim, passou, né? E aí, a gente mudou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, na época, não tinha um cursinho à distância, como hoje tem. Depois de 2 anos morando lá, eu lembro que eu recebi um e-mail, e no e-mail falava, o curso começou agora, online e tal. Mas eu entendi também o quê? Naquele período, bom, não é para ser, né? Eu queria muito entrar de carreira e tal, não é para ser. E de lá, depois de 2 anos em Campo Grande, a gente morando, ele foi transferido para Campinas. Foi quando a gente chegou, tal, e depois de um tempo ali, os dois ainda menores, o Breno um pouquinho maior, mas tinha a Júlia também. E aí, depois de um tempinho, eu comecei a sentir, poxa, eu acho que eu poderia tentar, né, ver a questão de entrar como temporária no Exército. Então, depois de todo esse tempo, foi quando eu realmente tive a oportunidade de poder entrar no Exército, né? E aí, o que aconteceu? Nós já éramos casados já há um tempo, nós já tínhamos o Breno. O Breno deveria ter uns... Júlia estava com 4 anos, quase 8 anos. O Breno tinha. A Júlia já 3 para 4 anos também. E ele maiorzinho. Então, eu me inscrevi, falei assim, a gente conversou, oramos. Aí, dessa segunda vez, ele falou assim, tenta, vamos ver, tenta. Só que a nossa oração, desde o início, foi o quê? Deus, faça a sua vontade. Que seja a sua vontade. Se não for a sua vontade, já fecha logo a porta no início, né? A gente vai entender que o Senhor não quer, e amém, tudo bem, né? Porque, como ele falou, né? Tiveram períodos que eu pude trabalhar, tiveram períodos que eu pude abrir mão. E quando a gente fala sobre isso, a gente pode lembrar, eu entendo e falo muito sobre estações. A gente precisa entender as estações de Deus nas nossas vidas. Quais são as estações que nós estamos passando, né? E que Deus vai permitindo a gente passar por elas. E as estações que eu pude passar e pude estar com eles junto foram maravilhosas.
foram bênção. Inclusive, eu pude ter a oportunidade de falar muito obrigada. A minha prioridade agora, né, e a gente poder conversar, eu falava, minha prioridade agora são os meus filhos. Eu preciso estar com eles pequenininhos, estar junto. E, gente, que privilégio é a mãe poder acompanhar os filhos, vendo o crescimento, estar junto. E aí, o que aconteceu? Então, eu me inscrevi, era o ano de 2014, e eu acabei me inscrevendo para 2 processos. Um processo que era em Campinas, seria para eu entrar como sargento. Outro processo foi na 2ª região, lá em São Paulo, para eu entrar como oficial militar. E, então, assim, foram 2 processos, 2 provas, 2 processos físicos também, processos médicos, porque a gente faz uma série de exames, enfim, né? A prova é prova escrita, tem a questão de prova de títulos, tem entrevista. Então, assim, são várias etapas, né? Mas a que mais pesa ali realmente vai ser a prova realmente que a gente tem. E aí, eu lembro que quando à medida que eu fui passando, né, as portas foram se abrindo, e era engraçado que eu olhava assim para ele, nossa, amor, eu passei nessa fase. Depois ele, vamos continuar, vamos seguir, né? Mas assim, foi engraçado que eu fui passando e pensando, e super tranquila, Deus, se não foi da sua vontade, que o senhor possa fechar a porta e tudo bem. Não era algo que eu iria trazer com peso, pensando assim, ai, queria tanto aquilo, não. É entender realmente. E à medida que Deus foi permitindo as portas irem se abrindo, eu fui me surpreendendo. E tipo assim, nossa, Deus, realmente é da sua vontade? E acabou que, por fim, eu pude passar nos 2 processos. Um processo eu passei em primeiro lugar e o segundo processo eu pude passar em segundo lugar. Mas por que em segundo lugar? Porque o primeiro, ele tinha experiência internacional na empresa que ele estava e eu não tinha, porque a gente ficou juntinho, os 2. E aí esse que eu passei em primeiro lugar era como sargento, eu pude agradecer depois, deixei vaga para outra pessoa, né, que vinha depois de mim, e fui para São Paulo entrar como oficial do Exército. Então, essa foi a experiência. Nós já éramos casados, já tínhamos um tempo de casar, já tínhamos o Breno, a Júlia também. Então, foi lá em Campinas, mas o meu processo foi todo em São Paulo. Então, eu tive um período de adaptação lá. Fiquei um tempo lá, passava a semana lá, mas por 2 meses, né? Então, minha mãe, meus sogros iam nos ajudar com o Breno e a Júlia também em casa. E depois desse período de formação, eu pude voltar e pronto. Aí foi quando eu ingressei em Campinas. Depois de lá, a gente veio para a aviação. Então, eu pude acompanhar o Gustavo, né, sendo transferido para cá, pude acompanhá-lo também e estar aqui, até completar o tempo. Então, essa foi a história. Sim. Como princípios militares se aplicam na criação dos filhos e na gestão do lar? Não se aplicam. No sentido de disciplina, no sentido... Não se aplica. Nada. Porque um filho, ele precisa de um pai. Ele não precisa de um comandante. E muitos tratam os filhos como se fossem alunos deles. Como se fosse um subordinado. E isso é um problema. Porque princípio como disciplina, né, é algo que se aprende em casa, mas é algo que um pai ensina para um filho. Porque disciplina não está relacionado a obedecer ordens. A disciplina, ela tem a mesma raiz da palavra discípulo. Então, quando você entende que disciplinar alguém, a palavra disciplina, ela tem a mesma raiz da palavra discípulo, o que era um discípulo? O discípulo era alguém que andava junto e aprendia, né, do mestre, porque ele aprendia andando com o mestre. Então, quando você entende isso, né, a disciplina em casa, ela vem de uma vida impartida de um pai com filho. Entendeu? Então, assim, o respeito e a honra é algo que também, naturalmente, um pai ensina para um filho. Mas como é que um pai ensina para o filho sobre respeito? Como é que um pai vai ensinar para um filho sobre honra? Se o filho olha para o pai e vê como é que esse pai trata o pai dele. Aí ele aprende sobre honra. Aí ele aprende sobre respeito. Então, um filho não precisa de um comandante. Um filho não precisa de um técnico, de um treinador. Ele precisa de um pai, né? O que às vezes a gente vê, e aí é onde traz essa confusão, né? É que
você vê lares tão distorcidos, né? E as pessoas olham para a vida militar como se fosse algo assim, um reduto de valores, e acha que dá para simplesmente trazer como uma vida militar de hierarquia, de disciplina, de honra, de respeito, né? E introduzir isso dentro de casa como se fosse uma mesma instituição. E não é. Isso não é. Então, assim, aplica-se em casa? Não, se aplica princípios. O grande problema hoje é que não se ensina esses princípios em casa. Porque você não tem pais que ensinam isso. Ensina como? Com a vida. Né? O filho aprende olhando o pai. Você vai lembrar muito mais de coisas que seu pai fez, como ele agiu em determinadas situações, do que às vezes quando ele sentou com você e pegou um papel e falou, deixa eu te ensinar aqui esse princípio. Né? Esse princípio vem desse conceito, tal, do latim, do grego. Não. Você vai lembrar do tempo junto. Você vai lembrar de como ele agiu naquela situação. Então, essa é a vida que deveria ser dentro de casa, né? O que você percebe às vezes é que num desespero das famílias, por elas estarem desestruturadas, muitas mães e muitos pais que não sabem o que é ser pai, eles ficam desesperados para mandar seus filhos para servir no quartel ou para entrar na vida militar, na esperança desses jovens não se perderem e se tornarem pessoas do bem. Só que o trabalho de base é na casa. Ele até pode aprender princípios, até pode aprender valores, mas é o pai e a mãe que vai ensinar com a sua vida o que realmente importa, o que realmente é ser disciplinado, né? Que a palavra de Deus fala que Deus corrige, né? Aquele quem ele ama. Então, um filho entender que quando o pai o corrige, quando o pai chama a sua atenção, orienta, é porque o pai ama. Você não aprende isso na vida militar. Na vida militar você tem manual. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Se você descumprir, você tem a penalidade. Entendeu? Então, assim, existe essa confusão porque os lares estão distorcidos, estão desestruturados. Quando você tem lares bem formados, você tem pais que sabem o que é ser pais, que sabem o que é ser marido, né? Eles ensinam com a sua vida para os seus filhos. E aí você não tem necessidade de recorrer a uma estrutura como o militarismo para tentar salvar a sua casa. Entendeu? E uma coisa muito importante é como esse marido trata a esposa. Os filhos, eles estão sempre observando. Eles estão aprendendo. Reflete, né? Exatamente. Então, a partir dessa movimentação dos pais, né, do marido com a esposa, da esposa com o marido, da questão da honra entre os dois, da comunicação, o jeito no dia a dia, isso tudo vai refletir na vida dos filhos. E isso vai deixar ali uma sementinha no coração deles, né? Tanto para eles se movimentarem depois no futuro, quanto também de quererem alcançar aquilo que eu vivo dentro de casa, né? Que eu vejo meus pais viverem. Eu quero também um dia poder ter, alcançar, ou não, é um trauma que está ficando, né? Que traumas eu tenho que depois essa pessoa vai ter que vencer. Então, assim, a forma de tratar é essa vida que é impartida dentro de casa também, na vida dos filhos, né? Então, esse respeito, a honra, a comunicação, o jeito, isso tudo é muito importante, porque isso reflete no ambiente, isso reflete nessa movimentação, isso reflete na vida dos filhos, nas marcas que a gente está deixando na vida deles, né? Nos exemplos, em legado, enfim. Vários detalhes que são importantes. Uma coisa interessante, né? É que, às vezes, muitos homens levam para dentro da sua casa, de um olhar distorcido, é a questão da hierarquia, né? E eles querem fazer das suas casas uma extensão do que eles vivem no trabalho. Seja isso numa fábrica, seja isso no quartel, seja em que lugar que seja.
O fato é que quando você não entende, né, que em Cristo não existe mais homem ou mulher, ou seja, não existe uma hierarquia entre homem e mulher. Não existe essa inferioridade que o pecado trouxe. Né? Porque quando você vai ler Gênesis, você vê o seguinte: Deus formou a mulher. Ela recebeu o nome de varoa. Aonde surge o nome Eva? Eva surge depois do pecado. Eva surge depois que o homem olha para sua mulher, já contaminado pelo pecado, ele olha para a mulher e a restringe à mãe dos viventes, que é isso que significa Eva. Enquanto Deus fez uma auxiliadora idônea para caminhar ao lado de um homem, o pecado fez o homem olhar para a mulher, restringindo ela a um papel de mãe, de reprodutora. Ou seja, o pecado foi que tirou a mulher, né, do seu lugar, que só foi restaurada em Cristo. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas que em Cristo não existe mais judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher. Então, quando um homem ele não está em Cristo e ele não entende isso, ele não consegue entender que ele pode até ter um cargo de chefia dentro do seu trabalho, mas em casa ele tem uma auxiliadora. E uma coisa é ser auxiliador e outra coisa é ter governo, são coisas distintas. Perceba que em nenhum momento Deus tirou o governo da casa do ombro dos homens. O homem é quem continua governando os seus lares. Mas é um governo que serve como plataforma de impulsão. É um governo que serve como destino. É um governo que dá orientação. É um governo que ajuda a discernir no espírito aquilo que Deus tem. É um governo que faz com que você tome as melhores decisões baseado naquilo que o Senhor está lhe dizendo, no que o Senhor está te mostrando. É um governo que serve e não um governo que manda. Então, quando você vê um homem que traz para sua casa uma hierarquia, é um homem que não entendeu o que é o governo de Deus dentro do seu lar. E uma mulher que quer competir com o homem é uma mulher que não entendeu o que é ser uma auxiliadora idônea e o poder que tem uma auxiliadora idônea dentro do seu lar. O poder no sentido assim, de realmente, muitas das vezes, ser um baluarte ou ser uma coluna em tempos de desafios. Porque uma casa, um lar, um casamento, sempre vai enfrentar desafios. Sempre vai passar por momentos turbulentos, momentos de escassez. Isso é fato. E não tem nenhum casal, aquele negócio que viveram felizes para sempre. É conto de fada. Aquilo não é real. Certo? Como é que eles vivem felizes para sempre? Se eles entenderem que eles precisam se encontrar em Cristo. E que os desafios foram feitos e que Deus permite a gente entrar nos desertos, nos desafios, nos mares revoltos, para que a gente entenda quem é o nosso fundamento, né? Então é interessante muitas vezes porque quando o homem não entende isso, ele traz essa hierarquia e aí ele quer trazer mando. E a mulher entra numa disputa porque ela também não consegue entender o seu lugar em Cristo. Então pensa, você traz um fundamento que é de uma empresa ou de um meio militar para dentro de casa, que é uma instituição que foi feita por quem? Por Deus. Vai funcionar? Não vai. Deus não fez uma instituição. A instituição é algo dos homens. Onde é que foi que Deus instituiu uma empresa? Deus não instituiu isso. Os homens instituíram uma empresa. Então, mas Deus sonhou com o casamento. E aí eu preciso entender como me movimentar no casamento. Sim. Então isso é uma questão interessante, porque senão você vai confundir como se movimentar dentro de casa
né? Achando que tem que se movimentar como se movimenta numa estrutura institucional profissional. Por isso que quando a gente fala, né, como trazer esses princípios para dentro de casa, na verdade é bonito a gente ver, existe hierarquia, existe respeito, existe lá. Mas nós podemos ter o respeito, podemos entender a nossa movimentação dentro de casa a partir de Cristo, a partir de Deus. É totalmente diferente. Até porque nós não somos os nossos cargos, não somos uma posição. Nós somos, qual é a nossa identidade em Deus? Então, quando a gente sabe a nossa identidade em Deus, a gente não caminha desgovernadamente, trazendo essas posições para dentro de casa. É uma posição lá. Nós nos respeitamos em amor, nos respeitamos dentro dos nossos papéis como casal, como pessoas, entendendo, né, o posicionamento de cada um, a identidade de cada um. Mas quando eu sei a minha identidade em Deus, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, quem eu sou em Deus. Eu não vou ser uma pessoa desgovernada, eu vou estar debaixo do governo de Deus, né, sendo governada por Ele, em cada detalhe que eu fizer. Então, eu vou estar me movimentando em casa como esposa, como auxiliadora, como uma mulher para ser coluna para o meu marido, né? Ser uma auxiliadora, sempre. Então, assim, não é eu querendo conduzir situações, da mesma forma o marido, né? Conduzir situações, mas estamos em uma caminhada juntos, construindo uma história juntos. Então, eu tenho que ter amor, o respeito, esse olhar de admiração. Então, a gente está caminhando aí para 23 anos de casados, né? Mais o tempo que a gente teve ali de namoro e tal. Ao todo, quase 29 anos. E, às vezes, algumas pessoas fora, né, do contexto cristão podem olhar assim com espanto. Às vezes acontece, muitas vezes isso acontece. Nossa, mas tanto tempo e não muda? Não, pelo contrário. A gente admira ainda mais um ao outro, o respeito aumenta ainda mais, o amor. Por quê? Porque a gente permite ser moldado por Deus. É a gente entender que a gente passa por desafios juntos. E ao contrário que o mundo olha para os desafios e entende que vai separar, na verdade Deus faz o quê? Deus nos une ainda mais. Através do amor dele nas nossas vidas, em respeito um pelo outro. Então a gente passa por estações, por desafios, entendendo que eu preciso ser auxiliadora, né? Estar ajudando, orando junto. E a gente vai vencendo, vai rompendo. É entender que a gente precisa orar, a gente precisa estar juntos em Deus, celebrar as pequenas conquistas. E quando o dia mal chegar, é a gente poder entender que a gente tem um Pai, um Deus, para a gente poder realmente, né, chegar nele e falar, Deus, é o Senhor. Porque o controle não está nas nossas mãos. Mas quando a gente submete esse controle das nossas vidas, do nosso lar, né, da nossa casa, do nosso casamento a Deus, Ele vai conduzindo todas as coisas. Próxima pergunta. Eu queria perguntar, sendo esposa de militar, a questão da mudança de cidade, tudo mais, como foi isso, pensar que você teria que deixar a sua carreira de lado, né, que você não ia mais conseguir crescer na sua carreira, continuando naquela empresa e tudo mais, abrindo mão para cuidar dos filhos e estar sempre junto com o marido. Como é que foi isso para você? Como eu pude falar aqui um pouquinho, eu acabei me delongando um pouco mais, né? Minha primeira experiência foi exatamente quando eu precisei passar a primeira vez por isso. Então, foi quando eu ainda era solteira, estava ali literalmente no meu emprego dos sonhos, né? Era uma empresa que eu passava por ela e orava. Eu olhava para ela e falava assim, pensando, né? Um dia ainda vou trabalhar ali. Um dia ainda vou trabalhar ali. E Deus me deu essa oportunidade de poder realmente entrar lá. Né? Entrei como estagiária no período ainda de faculdade, deixei de ser funcionária da empresa que eu trabalhava e pude entrar como estagiária e depois fui efetivada. E ali, quando foi chegando o período para eu me preparar para sair, eu pude com muita segurança, sem medo, chegar e falar, agradecendo, né? Agradecendo por toda a oportunidade que eu tive ali na empresa e falar, hoje eu abro mão em função da minha família. Quando a gente entende
o que Deus coloca nas nossas mãos e nas nossas vidas, a família é o projeto de Deus. Então, eu desde muito nova, quando lá atrás eu entendi e orei, Deus já estava colocando isso no meu coração. O propósito dele, né, e o propósito de Deus é o quê? Que as pessoas possam constituir, possam viver, né, a vida de Cristo, trazendo a vida, né, a imagem, sermos imagem e semelhança dele, por onde estivermos. Mas lá atrás Deus fez o quê? Ele criou a família. Ele instituiu a família. Então, a família é o propósito de Deus. Então, eu sonhava, assim, em ter minha família, em ter minha casa. Então, quando a gente foi já nessa movimentação, se preparando, né, formando, ali eu já estava entregando todo o nosso futuro a Deus. Né? Então, ali foi a primeira vez que eu pude vivenciar essa experiência, deixando o emprego, que na época era um emprego realmente dos sonhos, até hoje, né? Seria, mas sem peso. Não teve peso. Por quê? Porque aquilo que Deus estava colocando no meu coração era viver o propósito dele para a minha vida, iniciando a minha família. Então, como que é para a mulher? Eu diria que, assim, você abrir mão, né? Na época eu não estava só abrindo mão do meu emprego. Eu estava deixando meus pais, minha casa. E a gente entende que quando a gente vai se casar, a gente faz o quê? É unir-se ao seu cônjuge, né? E deixar realmente pai e mãe. Eu não vou deixar de ter o amor, o carinho, não é isso. Mas eu estou me formando, me unindo para criar a minha família. Então, ali foi quando eu deixei familiares, amigos, né? A igreja que eu fui criada, eu amava a minha igreja também. Então, volta e meia, quando a gente pode voltar no Rio, eu vou lá. A gente teve, ano retrasado, a gente teve a oportunidade de estarmos lá ministrando, né? O pastor nos convidou para estarmos lá. Então, assim, é gostoso estarmos, mas eu estava dando um passo que era algo que Deus, eu sabia que Deus tinha um projeto dele para a minha vida. Então, tudo depende da forma que a gente olha, do nosso olhar. Se a gente olha com um olhar de leveza, a gente não traz peso. E a gente entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, para a movimentação que Ele tem, para aquela estação, para aquele tempo. Isso foi o primeiro passo. Depois, a gente pôde ter outras experiências também. Então, a gente entender como esposa, né? Qual a movimentação que o meu marido está tendo. Então, a carreira dele exige isso. Quando eu me casei, eu já sabia. Né? Eu estou casando com ele, mas fruto do trabalho dele exige algumas questões. Então, tudo bem. Então, eu tenho que ficar trazendo peso para dentro de casa? Ou culpando ele por determinadas situações? Não, eu tenho que entender. Então, eu tenho que trazer essa leveza para dentro de casa, para esse ambiente. Então, como eu pude falar, né? A Júlia tinha acabado de nascer, com 1 mês e meio de nascida, a gente estava fazendo a mudança para o Rio. E graças a Deus, a gente sempre teve ajuda, né? Meus sogros sempre ajudaram, minha mãe sempre pôde ajudar. Enfim, Deus vai preparando tudo. Então, tudo depende do olhar que a gente traz. É fácil? Não, não é fácil. Mas como que eu olho? As nossas lentes vão mudar. Certo. A nossa movimentação. Então, sou eu entender o meu lugar de esposa, de auxiliadora, né? E assim, é legal conhecer lugares novos, pessoas novas. A gente tem amigos lá em Campo Grande, né? Até hoje, da gente já ter podido voltar lá, deles virem aqui, da gente se falar, né? Em outros lugares também, Campinas, enfim. É legal, mas tudo depende do olhar que a gente traz, é olhar com leveza. Certo. E para você, pai, sabendo que a sua carreira ia exigir exatamente isso, que sua família ia estar em volta de você, você desde novo já tinha o conhecimento disso, já sabia que isso iria acabar acontecendo, já saberia que a esposa teria que abrir mão do trabalho dela. Como que foi o processo disso nas suas escolhas ao longo da sua carreira? E só para complementar, você observando os seus colegas de trabalho, vendo a família deles, vendo as escolhas dele, o que isso pôde agregar no seu amadurecimento? Interessante é o seguinte, você me fez uma pergunta sobre, né, as escolhas que a gente faz profissionalmente, como isso interfere na família e como vi isso ao longo da minha carreira, né? Primeira coisa, você não pode esconder a sua carreira. No caso de uma carreira militar, o rapaz ele não pode
não contar à noiva, né, a namorada, a futura esposa, o que a profissão militar exige. Né? Então, se ele já sabe que ele vai ter que se mudar muito, ele precisa deixar a sua esposa a par disso. Principalmente porque pode ser que a profissão que ela tenha escolhido, a área que ela tenha escolhido trabalhar, seja uma área que não dá para se adaptar tão fácil. Então, se você é da área de saúde, ou se você é professor, muitas das vezes você mudou de cidade e você consegue atuar. Né? Vai para um hospital, você vai para uma clínica, você consegue uma vaga de emprego numa escola, então ela consegue dar carreira mais fácil. Se você é numa outra área que exige mais tempo no mercado, você nunca vai conseguir desenvolver, e a esposa precisa estar ciente disso. Por outro lado, um homem maduro, né, quando se casa, ele precisa saber bem em que momento ele vai fazer esse equilíbrio da sua profissão com a sua família. Por quê? Porque vai ter momentos em que ele realmente, a profissão vai exigir, e aí a família precisa entender, e vai ter momentos que ele vai ter que entender que ele vai precisar recuar em prol da sua família. Né? Porque senão você faz com que toda a sua família gira em torno de algo que é provisório, que é a sua profissão. Que uma hora ou outra você vai parar. Você vai mudar de profissão, vai se aposentar. E aí você fez a tua família girar em algo em torno de transitório. Né? O que eu vi acontecer, e aí o que eu vivi em casa, né? A Ilza já sabia muito bem que a vida militar exigia essa mudança, né? Porque ela tem parentes que são militares, então ela sabia disso. Quando eu fui escolher a minha especialidade, a gente namorava. Eu escolhi uma especialidade em que os quartéis fossem a maioria em locais de cidades grandes. Para quê? Porque eu sabia que a profissão dela, que na área da administração, você vai para uma cidade pequena, se fosse, por exemplo, se eu escolhesse engenharia, que só serve em lugar pequeno, né? Difícil acesso muitas das vezes, mas para a área dela é horroroso. Então eu escolhi a área de comunicações, por quê? Porque na minha especialidade, a maior parte das cidades que tem quartel de comunicações eram cidades boas. Então eu fiz uma escolha dentro daquilo que eu gostava e dentro do que a gente já estava namorando e pensando em casar. Então eu já comecei a fazer escolhas que pudessem favorecer também a ela, né? Pensando na família, equilibrando a minha profissão com a minha família. Né? Depois, quando eu casei, eu tive a oportunidade de fazer o curso de especialista em aviação. Isso para mim foi muito bom. Primeiro que é uma área que eu adoro, né? A aviação. E outra que me permitia permanecer muito tempo no lugar. Então conciliava, mais uma vez, o meu profissional com as necessidades da minha família. Né? Muito bem. Quando eu precisei ir para o Rio de Janeiro, você era bem pequeno, a sua irmã tinha meses de nascido, né? Aí você comentou aqui que ela sofreu um acidente e ela ficou muito tempo de cama. E esse curso que eu precisei fazer no Rio de Janeiro é um curso que é obrigatório dentro da minha carreira. E eu precisava ir muito bem para escolher bem. Porque na vida militar você faz o curso e a escolha para a cidade que você vai é de acordo com a sua nota. Então é do 01 ao 0 último. O 01 escolhe e o 0 último é escolhido. Né? É simples assim. Entendeu? E eu precisava estudar. Só que aconteceu. Não tinha como eu estudar. Por quê? Você era pequeno, a Gi tinha meses e ela estava de cama. Então não tinha cabeça para estudar. Minha família precisava mais de mim do que minha profissão. Então naquele momento eu fiz uma escolha. Eu optei por estudar o suficiente para passar, mas estar presente dentro da minha casa. Claro que isso trouxe consequências depois. Né? Isso acabou me fazendo, por exemplo, perder classificação para promoção.
Então, eu comecei a ser promovido 3, 4 meses depois que os cabeças de turma. Por quê? Porque a classificação do curso que eu fiz em 2010 pesava. Eu tinha consciência disso, certo? Então, eu fiz uma escolha. Né? Depois, dentro da minha carreira, existe um concurso público. Um concurso interno para você fazer um curso no Rio de Janeiro. E aí, mais uma vez, entra naquele dilema. Estudo para o concurso, passo. O que esse concurso vai gerar? Esse concurso abre porta assim, 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 beleza. Bom, mas o que esse concurso também me traz de ruim? Eu vou me mudar a cada 2 anos. Naquela época, eu fiz conta. Você ainda estava, se não me engano, no 7º, 8º ano. E eu coloquei para mim, né, uma meta pessoal que eu teria até você estar no 9º ano. Seria o último ano que eu prestaria aquele concurso interno, é aquele que você estivesse no 9º ano. No ano que você estivesse no 9º ano era o último concurso que eu ia prestar. Por quê? Porque aí, se eu passasse, nós iríamos para o Rio de Janeiro, você faria o 1º ano e 2º ano do 2º grau lá no colégio militar e tudo mais, e depois só faltaria o último ano, e aí eu tentaria ir para algum lugar que tivesse colégio militar para você permanecer na sequência de estudo do colégio militar. Muito bem. Aconteceu que quando você estava no 9º ano, eu fiz o concurso, né, e não obtive êxito. Natural. Concurso você pode passar ou não. E aí, né, ela como minha esposa, já tendo trabalhado comigo, visto como eu trabalho, a maneira como eu liderava a minha equipe e tudo mais, né, ela ficou no meu pé para eu continuar estudando. Entendeu? Mas por que eu não queria mudar? Porque eu queria, permanecer na cidade de forma que você tivesse condições de fazer um 2º grau numa mesma escola, tendo uma sequência de estudo, para poder depois entrar bem numa faculdade. Então tinha essa preocupação. Gera uma preocupação com a família, né, na movimentação. Eu incentivava muito porque eu via exatamente essas características, né, da liderança e dele poder fazer diferença dentro do Exército. Então ela via tudo isso. Mas, e aí quando eu não passei, né, ela falava, não, você tem que continuar estudando, você tem que estudar. E falou horrores, até com um dia que eu falei com ela, assim, olha só, eu não estou tomando uma decisão nova. Eu já escolhi a minha família há 7 anos atrás. Eu só estou reafirmando a decisão que eu já fiz. De querer a minha família, priorizar a minha família, em detrimento à minha profissão. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Por quê? Porque se você não entende que vai ter momento que você vai precisar recuar, e aí os homens precisam ter essa maturidade para entender quando é tempo de recuar, quando é tempo de avançar, você vai acabar priorizando a profissão quando deveria priorizar a sua casa, ou priorizando a sua casa no momento que poderia estar priorizando a sua profissão. Porque não é ruim você priorizar a sua profissão, porque muitas das vezes vai abrir portas que vai trazer, que pode ser um meio pelo qual Deus vai trazer uma qualidade de vida melhor, vai dar oportunidades maiores para sua família, dos seus filhos estudarem numa escola X ou Y e tudo mais. Mas você precisa ter esse discernimento. Né? Então, quando eu falei com ela, e aí eu expliquei, falei, olha, né, que ela ficou insistentemente falando para eu fazer a prova. É que eu via, na verdade eu estava insistindo, mas por quê? Porque eu vi exatamente isso. Eu vi a forma dele liderar, dele conduzir, né? E a gente poder ter uma pessoa, né, dentre outras ali, mas podendo fazer diferença no sentido de um olhar bom, trazendo um olhar de liderança para coisas boas, não deturpando aquilo que é correto, mas fazendo realmente a diferença, sendo uma pessoa ali no meio, sendo luz realmente, né? Então eu olhava assim, poxa, não faça isso, você tem que ir. Até que ele parou e falou, você não está entendendo.
eu estou priorizando a nossa família. Na hora que ele falou aquilo, amém. Ali eu entendi. E é uma decisão que você toma, assim, só quem é capaz de tomar essa decisão, e eu não estou me colocando em nenhum pedestal, deixam bem claro isso. Porque tem muitos homens que tomam essas decisões, em muitos lares, que você só pode tomar uma decisão dessa, onde se prioriza a família ao invés da sua profissão, se você estiver muito seguro de quem você é e quem a sua família está fundamentada. O que é prioridade na sua casa. Se você não tiver essa clareza, você vai confundir a sua identidade com a sua profissão. O que é a coisa mais natural do mundo. E aí você acaba distorcendo as coisas. Então eu pude tomar essa decisão porque eu tinha clareza de quem eu era, né? Como ela falou, eu vi a capacidade dele de liderar. E eu sei disso. Não é que eu estava negando isso. Eu sabia que Deus me treinou, que eu tenho talento para isso e tudo mais. Mas eu sabia que a minha família continuava sendo prioridade, né? E eu vi outras famílias, as pessoas tomando decisões contrárias e caras que foram para cursos, perderam suas famílias, foram para transferidos e perderam suas famílias. Então vi muitas famílias sendo desfeitas porque o homem tomou decisões equivocadas e priorizou a sua profissão ao invés da sua casa. Quando ele trouxe isso, né, e foi bem claro, eu estou priorizando a nossa família, não preciso ali entrar nesses detalhes. Porque ali minha ficha caiu, tudo bem, entendi. Amém, eu entendi. Porque é muito comum, infelizmente, era muito comum a gente observar algumas situações assim, né, esposas sofrendo, lares sendo destruídos. E a gente sabe, né, a nossa movimentação, a gente coloca realmente debaixo do governo de Deus. Então, ali, a gente estava entendendo, eu comecei a compreender como ele trouxe esse olhar nessa movimentação, né, e entendendo, amém. A gente, desde o início do nosso casamento, a gente sempre trouxe o governo da movimentação dele a Deus, em tudo. Em cada cidade que a gente foi, em cada local, quando a gente estava no Rio, a gente ainda não sabia para onde que nós iríamos mudar, né, morar, porque era um curso de 1 ano só. Então, ali, a gente colocou realmente, Deus, a nossa movimentação está debaixo do seu controle. Para onde o Senhor quer que a gente vá? Então, quando trouxe um novo local, né, a gente foi entendendo que era ele conduzindo. E até hoje é assim. Sim. Que conselho vocês dariam para um jovem que está numa carreira muito exigente e sonha construir uma família saudável? Não tome nenhuma decisão profissional sem antes ter a clareza do que Deus tem para você. Porque nem sempre aquilo que parece bom realmente será bom. E nem sempre aquilo que parece ser ruim vai ser ruim. Um dos locais de trabalho que eu mais gostei de trabalhar, né, foi um local, aliás, na minha profissão, Deus sempre foi muito engraçado. Porque todo quartel que eu chegava, aquelas equipes que ninguém queria comandar, era onde eu parava. É verdade. Né? Todo quartel, era impressionante. Aquela equipe assim, curva de rio, que ninguém queria, não parava ninguém comandando. Deus passava assim, às vezes eu não chegava a assumir. Passava 6 meses, eu recebia o convite do comandante. Quero que você assuma aquela equipe lá. Então, quando você entende que Deus está no comando, não existe porta ruim ou porta boa se você entende que é o Senhor que está comandando, que está te direcionando aquilo. Por quê? Porque aquilo que é ruim para alguns pode ser a melhor coisa profissional para você. É onde você vai amadurecer, onde você vai crescer, onde o Senhor vai burilar os seus talentos, onde o Senhor vai abrir a sua visão, onde o Senhor vai burilar você na liderança, vai te dar maturidade. Vai te forjar. Vai te forjar. Entendeu? E aqueles locais que às vezes pode ser... Você briga tanto para ir, para você não vai ser bom. Porque não é Deus que está te direcionando para lá. Então, qualquer profissão quer crescer,
entenda qual é a porta que Deus está abrindo e qual é aquela porta que Deus está fechando e não tente arrombar o que Deus está fechando. Certo. Nossa, meu Deus. Olha, agora a gente vai para um quadro especial do podcast que vocês, não sei se eles receberam ou não receberam, né? Esse. Não. Esse vocês não receberam, Pode é explicar. surpresa. É o bate-bola. Então, o próprio nome já diz, a gente vai fazer uma pergunta para vocês e vocês vão responder com uma resposta objetiva, tá bom? Se vocês sentirem necessidade de explicar, pode explicar, não tem problema. Mas é papum. Tá. Um versículo que é o lema da família de vocês. Caraca. Boa pergunta, gostei. Olha aí. Tem tantos, né? Cara, tem muitos. Tem tantos. Eu vou compartilhar um, mas aí não vai ser da família, vai ser um que eu sempre tive desde muito nova, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não no sentido assim, eu vou conquistar tudo que eu quero. A partir de Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O olhar muda. Um que eu gosto muito, né? É: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, quando você entende que você é filho e que Deus é o nosso Pai, não importa a estação que a gente esteja, a gente não tem falta de nada, porque Deus é suficiente na nossa vida. Agora a gente vai ter que ter um da família. Não, depois. Eu gostei disso. Seguindo, bate-bola, senão isso aqui não vai acabar 10 horas. Um livro que, além da Bíblia, que todo casal deveriam ler. Cara, aí você apertou, hein? Você viu Boa. a biblioteca que eu tenho em casa já? Isso que você conhece pouquinho. Mas olha, eu vou citar um que a gente tem aqui, que eu acho que todo casal deve ler. Engenharia da Família. Do Kiko? Engenharia da Família. Gente, que bênção. Tem muitos livros que eu gosto para casais, muitos mesmo. Mas tem um que eu acho que ele é prático, principalmente para quem é casal novo, né? Que ele começa a dar uma clareza na comunicação do casal, que é aqueles 5 linguagens do amor. Então, para um casal novo que está começando, eu acho ele muito interessante porque ele traz uma clareza de comunicação. É verdade. E você pega muitos casais que já são aí 20, 30 anos de casado e ainda não entendeu a linguagem do cônjuge. Muito legal. Agora, liderar em casa é uma frase ou uma palavra? Liderar em casa. Tem tanta coisa. Liderar em casa é impulsionar a família. Liderar em casa é vibrar com as pequenas e grandes vitórias dos filhos e do cônjuge. Liderar em casa é obedecer a Deus e entender aonde o Senhor está conduzindo e discernir o caminho a ser percorrido pela família. É enxergar o governo de Deus nas nossas vidas e a gente se movimentar, como eu falei, a partir dele. É entender o meu papel como esposa, ele como marido, os filhos, e a gente ir impulsionando cada um, né? Os filhos, tem tempo de impulsionar, tem tempo de segurar, tem tempo de guardar, tem tempo, enfim, né? De lançar. É a gente entender que a nossa liderança vem a partir de Deus para cada estação, para cada fase. É a gente entender como a gente se movimentar realmente a partir dele. Pai, o que você mais admira na mãe? Tem muita coisa. Olha, vai ser emocionante. São 23 anos casados, né? Então a gente construiu uma história onde a gente já viveu muita coisa. Então, o que eu admiro nela é que em muitos momentos que para mim foram difíceis, ela nunca perdeu o olhar de admiração e respeito.
Então, essa capacidade dos momentos difíceis, ela continuar olhando para mim da mesma forma, para mim sempre foi muito importante. E pra você, mãe, o que mais admira no pai? Também são tantas coisas. A gente se emociona realmente, né? Porque a gente vê Deus, né, agindo em nossas vidas e a gente só poder agradecer, porque a gente sabe, né, do amor que Ele tem por nós, por cada um de nós. Não somos privilegiados, mas por cada um de nós, né? E a gente poder desfrutar deste amor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Mas assim, nossa, são tantas coisas que eu posso falar, né? O carinho, o cuidado, o zelo, o amor. Nossa, são várias coisas, né? E esse cuidado realmente, né? Independente da estação, independente do tempo, a preocupação de poder fazer sempre o melhor, mas não o melhor querendo algo em troca, não é isso, né? É no cuidado, no zelo, no amor, no carinho. Nossa, eu falaria muitas coisas aqui. Né? Eu só posso agradecer realmente a Deus pelo marido que eu tenho. Um conselho que vocês dariam para si mesmos aos 20 anos? Um conselho. Aos 20 anos? E aí? No primeiro é para você. Primeiro para mim? Pode ser os dois, decida aí. Ai, é sempre confiar que Deus, Ele tem sempre o melhor. E a gente poder crer que Deus nunca perde o controle de nada. Não precisamos a gente querer sempre ter o controle das coisas não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. É confiar, né, que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, a gente lembrar, né, eu lembro que às vezes, quando a gente ainda namorava, eu olhava para ele assim e ficava assim, né, pensando, nossa, como será que vai ser no futuro? E hoje, às vezes, eu paro, olho com esse mesmo olhar e olho assim, Deus, obrigada. Porque antes eu tinha curiosidade de saber, hoje eu posso desfrutar, né? Então, a gente poder sempre confiar em Deus, em tudo. A última aqui, para perguntar desse nosso bate-bola, né? Você não falou. Ah, é verdade. Esqueci. Bom, se eu encontrasse o Gustavo de 20 anos, foi mais ou menos antes de ontem, né? Bom, eu falaria duas coisas, né? Lembrando que o Gustavo de 20 anos, ele não era casado. Falaria para ele, confia o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Isso nos dá paz no meio da tempestade e nos dá segurança, conforto e desfrute nos tempos dos frutos, que são estações que nós sempre vamos viver ao longo da vida. Então, falaria para ele, cara, entrega e deixa e confia que Deus vai fazer. Apenas esteja atento para ouvir e obedecer, né? E a outra coisa que eu falaria para ele é, casando com a pessoa que Deus separou para você, aprenda a ouvir a sua esposa. Que é uma coisa que também muitos homens, depois de muitos anos de casado, ainda não conseguem ouvir. Porque muitas das vezes a esposa, quando a esposa está nesse lugar de auxiliador idôneo, o Senhor fala muito através dela, né? E aí a gente precisa aprender a ouvir. Eu vou aproveitar então pegar um gancho, porque eu acho que esse versículo aí é o versículo que realmente nos marca. Não, mas é um versículo que nos marca. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Certo. Seria o versículo da família? Eu acho que sim. Para encerrar aqui o bate-bola, antes da gente ir para a pergunta final, né, que a gente costuma fazer em todo o nosso programa, defina Jesus em uma palavra. Suficiente. Vida. Ah, belezinha.
Agora nós vamos, infelizmente, para a pergunta final. Felizmente e infelizmente, porque vai terminar, mas eu tô curiosa para a resposta de vocês. O nome do nosso podcast é No Alvo. E eu queria saber qual é o alvo de vocês. Ó. A carinha dela foi ótima. Sem ser a música, meu alvo aqui. Você quer responder primeiro? Pode falar. O meu alvo, hoje, com mais maturidade, não que eu seja maduro o suficiente, mas mais maduro, é viver aquilo que Deus sonhou para mim desde a eternidade. Para poder chegar ao final dessa vida natural e realmente falar como Paulo, né? Combati o bom combate. Amém. Eu falaria a mesma coisa, viver os sonhos de Deus e deixar um legado para as nossas gerações. Show de bola. Gente, queria agradecer vocês aqui, meus pais aqui, gente. Que isso, eu entrevistando aqui meus pais. Foi muito bom. Foi um tema, né, sobre família, onde que a gente nunca tinha entrado tão profundo como a gente entrou nesse podcast, né, Isa? E a gente vai estar deixando aqui as redes sociais deles. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai já terminar aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, que nos acompanharam. Siga nossas redes sociais, vai estar o Instagram, o YouTube, todas as redes sociais. Obrigado a todos e até mais. Fique ligado nos próximos programas. Fiquem ligados, lá é verdade. No nosso Instagram, a gente posta sempre as gravações que a gente está fazendo. E quando saem os episódios, então fica ligado, não perde nenhum. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer, gente. Fica com Deus. Obrigada.